Olá, boa noite a todos e a todas que nos ouvem aqui. Estamos em aqui, vamos começar agora mais uma série Entrevista com Researcher Top. E aqui eu converso com pesquisadores que estão vivendo a ciência na prática, compartilhando trajetórias reais, desafios e tudo aquilo que ninguém te conta sobre a carreira acadêmica. Se você quer construir o seu caminho na ciência com mais clareza e estratégia, já se inscreve no meu canal e vem comigo. Hoje eu converso com Mariana Lula. Mariana é farmacêutica, mestra em medicamentos e assistência farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais, a qual eu fui orientadora com muito prazer, e especialista em regulação e vigilância sanitária, atuando diretamente na regulação do mercado de medicamentos no Brasil. Sua trajetória na pesquisa começou ainda na graduação em 2018, com foco no uso, acesso, efetividade e segurança de medicamentos em contextos reais. Ao longo desse percurso, Mariana atuou como colaboradora do Centro Colaborador do SUS para Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde, o CECATS, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, e também como pesquisadora do projeto Canabidiol SUS, do qual eu coordeno, trabalhando com temas que conectam ciências, políticas públicas e acesso a medicamentos. Sua trajetória levanta uma questão extremamente importante: como transformar a pesquisa científica em decisões que impactam diretamente a vida das pessoas no sistema de saúde. Mariana, para começar, eu sei muito da sua vida, sobre a sua trajetória, e eu tenho muito orgulho dela, mas eu quero que você conta para as pessoas que estão te ouvindo, existe uma curiosidade muito grande, porque essa carreira acadêmica ela é cheia de dúvidas. Então, eu queria que você falasse, começasse a falar como que começou a sua trajetória na pesquisa. Em que momento que a menina Mariana decidiu seguir esse caminho da pesquisa? É muito interessante essa pergunta, Cris, porque eu estava pensando sobre ela esses dias, né? Em que momento nasce um pesquisador, né? E eu diria que torna-se, né? A gente se torna um pesquisador ao longo da nossa vida. Eu lembro que, assim, desde criança, eu tinha essa curiosidade, né? As crianças, em geral, assim, são muito curiosas. E eu acho que eu tive o privilégio de estar numa família que valorizava isso, que valorizava a curiosidade, que me mantinha ativa, atenta e sempre me estimulava muito a estudar, a percorrer os meus sonhos, né, a correr atrás das coisas que eu acreditava e na dedicação. Então, acho que isso foi crucial, assim, né? Eu diria que na escola eu já era apaixonada pelas disciplinas de ciências, ainda no fundamental, né? Quando a gente começa a aprofundar um pouco mais e aprende sobre metodologia científica, e eu amava aqueles filmes, né, de divulgação científica. Até então, essa é a imagem do pesquisador que a gente tem quando é criança, né? É o pesquisador dos filmes, dos desenhos. E aí você pensa, poxa, eu quero fazer isso também. Mas claro que existe, né, um grande caminho aí a ser percorrido. E durante, né, a gente passa ali por aquela fase de pré-vestibular e tudo mais, foi quando eu comecei a pensar sobre fazer farmácia, inclusive já pensando nessa aplicação bem voltada para pesquisa mesmo, né? E ingressei em Essa parte eu não 2017, sabia, não, que já era um desejo foi antes da farmácia. já, inclusive, eu queria alguma coisa da saúde, porque eu sempre fui apaixonada por saúde, pelo corpo humano, e é muito assim, será que é medicina? Será que é enfermagem? E aí eu lembro de pesquisar assim, qual curso da saúde mais tem pesquisa, alguma coisa do tipo, e caiu farmácia. Eu falei, bom, vamos tentar. E Uau. aí eu entrei, né, na UFMG, e aí foi quando as coisas assim, ao mesmo tempo, era um sonho se realizando, mas também um choque de realidade, porque, e assim, né, uma quebra de expectativas, eu diria. Porque nos primeiros períodos de farmácia, a gente tem umas disciplinas muito básicas, muito ciência básica, né? Então, é a biologia básica, a química ali básica, mas, e básica não no sentido de que é simples, ok? Porque eu sei que tem várias pessoas nos assistindo, né? Mas básica no sentido de que fornece a base para o desenvolvimento de outros conhecimentos ali. E aí, Uhum. quando eu tinha contato com essa pesquisa de bancada, eu não me identificava com isso.
Eu falei, meu Deus, eu sempre quis pesquisa, agora eu tenho a oportunidade de trabalhar com isso, mas não me identifico. Eu sempre gostei de pessoas, né? Eu gosto de conversar com as Interessante. Então, pessoas, eu primeiro gosto você lidou com a frustração da com a pesquisa. frustração, porque eu só via isso, né? Eu só via bancada, experimento, jaleco branco, aquele ambiente todo controlado, e não tinha pessoas, né? E eu falava, gente, não é isso, eu gosto é de lidar com gente, de conversar, de ver a aplicação, né, assim, concreta das minhas pesquisas. Sempre gostei muito dessa parte de política pública, de me envolver socialmente, culturalmente. Então, teve esse momento de frustração, até que no quarto período eu conheci a pesquisa aplicada aos seres humanos, a pesquisa de mundo real. E isso transformou toda a minha percepção, porque eu vi que daria para continuar fazendo aquilo que eu amo, né, que eu sempre sonhei, que era ser pesquisadora, e ao mesmo tempo lidar com pessoas e fazer essa pesquisa que vai impactar diretamente na vida das pessoas, né? E aí foi quando eu ingressei na minha primeira iniciação científica, né? Foi uma oportunidade que apareceu ali no quarto período, e foi até interessante porque eles queriam alunos que estavam mais avançados no curso. E aí foi aquela coisa, era um tema que eu adorava, assim, era na área de HIV/AIDS, era um tema que eu achava muito interessante, e mesmo sem ter todas as atribuições necessárias, de não ter cursado as disciplinas que tinha que cursar, de estar muito nova no curso, né? Muito imatura ainda, eu falei, eu vou tentar com o que eu tenho. E aí eu senti que eu tinha que me preparar. Então eu lembro que eu deixei para me inscrever até o último momento, porque eu ainda estava pensando assim, nossa, eu vou me inscrever ou não vou. E aí no último dia montei um currículo, não tinha ainda, não tinha o que colocar, mas coloquei ali, né, que eu era farmacêutica que eu era, desculpa, que eu estava no curso de farmácia, no quarto período e tudo mais. E aí eu lembro que eu fui pesquisar sobre o projeto, sobre a temática, sobre as publicações que eles tinham. Eu me preparei para essa entrevista, eu me preparei para esse momento, e isso Mari, foi você o está falando de uma diferencial. coisa extremamente importante, que às Sim, vezes a melhor pessoa para poder seguir na pesquisa não é aquela que está mais preparada em termos de currículo Lattes, é a que está exato. mais preparada em termos de planejamento. Você se preparou para aquela entrevista. Tudo foi um É, dia só, mas você se preparou, você estudou aquilo, você identificou as isso. lacunas, você identificou quais eram as suas fortalezas que você poderia agregar, e aí, Exato. O que que eu poderia contribuir ali, né? Que eu falei, olha, eles precisam disso e disso e disso. Não é um semestre a mais ou dois da graduação que vão me fazer ter isso, né? Eu posso desenvolver de outras formas, eu posso contribuir com isso e com aquilo. E foi essa postura que eu acho que foi crucial, né? Para eu passar em primeiro lugar nessa seleção. Era uma seleção com bolsa, então na época foi ótimo, né? Porque estudante de graduação, né? A gente não tem muito dinheiro. E aí qualquer foi legal, bolsinha já porque ajuda, né? já ajuda muito. E o mais legal aí foi que foi uma forma de ver na pesquisa uma possibilidade de sustento, uma possibilidade de trabalho, uma profissão. Porque, né, muitas vezes a gente percebe essa questão da desvalorização profissional, fala-se muito sobre isso. Muitos estudantes trabalham voluntariamente, mas está, né, sentir que não, eu faço meu trabalho, eu recebo por isso e eu posso continuar fazendo isso, foi muito legal. E aí, assim, eu só fui me encantando cada vez mais com a pesquisa, e aí é o que você fala, assim, naquele momento eu não tinha um Lattes, eu nunca tinha feito uma pesquisa, eu não sabia como escrever um artigo, eu não sabia como fazer um estudo, eu não sabia nada, eu nem tinha cursado a disciplina de epidemiologia, de farmacoepidemiologia, que era importante, né, para essa pesquisa, e aí eu fui aprendendo com as pessoas ali. Então, as orientadoras, os colegas, todo mundo sempre muito disposto a ajudar, porque eu acho que isso é uma coisa legal também, né, da pesquisa, a gente tem muito esse senso de comunidade. E Uhum. aí eu lembro que eu fui aprendendo, fui fazendo, fui me desenvolvendo, ia me interessando cada vez mais por aquilo, e isso me fez ir avançando. E assim, claro, ao longo da graduação, isso eu estava, né, no quarto período, então a graduação em farmácia são 10 períodos, né? Novas oportunidades foram surgindo, eu fui querendo explorar novas Depois possibilidades, você se tornou, inclusive, monitora dessas disciplinas, né? monitora dessas disciplinas e tudo, todas essas portas foram abertas
com esse início, né? Essa Uhum, oportunidade aí do início. Não só eu ter me preparado, mas também terem aberto essas portas para mim. E uhum, aí vieram, e a partir daí vieram participações em eventos, vieram premiações, como, né, quando a gente está na iniciação científica, a gente tem que apresentar um trabalho naquela semana do conhecimento. E no meu primeiro ano eu fui agraciada com, acho que destaque, né, que eles chamavam, não lembro direito os nomes, mas já recebi um prêmio e já fui participar de evento, levar o meu trabalho, escrevendo, começando, claro, escrevendo um resumo, depois outro, depois um projeto, depois um artigo, né? Porque é importante a gente ir galgando também. Às vezes a gente vê uma pesquisa pronta e acha que aquilo nasce assim num piscar de olhos, mas tem todo um preparo, inclusive do pesquisador, para chegar lá. Então, foi acontecendo essa construção, fui me envolvendo em outros projetos. Foi quando eu ingressei no XIA, né, orientado por você, e aí já estava numa maturidade também maior, o que que eu quero fazer, quais passos eu quero seguir, e foram aparecendo projetos de extensão, outros colegas foram convidando para participar de artigos, né, e aí as coisas só foram avançando. Eu acho que deixa eu é te isso, né? perguntar, o que que eu não me lembro mais da resposta, embora eu imagine, mas o que que te atraiu no projeto Chia? Para quem não sabe, logicamente muitos daqui não vão Aham. saber, o projeto Chia foi um projeto de avaliação de efetividade e avaliação econômica de pacientes usuários de antipsicóticos, que são medicamentos Sim, para o tratamento da esquizofrenia. O que que te atraiu nesse projeto que fez você querer ir para esse projeto, trabalhar com ele e evoluir nessa área de saúde mental? eu diria que na época, né, eu queria algo novo. Eu sinto muito essa necessidade de ser estimulada, de aprender coisas novas, e eu amava o projeto que eu estava, mas eu sentia que era hora de alçar novos voos. Porque às vezes também acontece isso, né? Assim, depois eu entendi que os pesquisadores também se saturam dos seus temas de pesquisa. A gente Uhum. ama o que a gente faz, a gente adora trabalhar com aquilo, mas às vezes também, poxa, está na hora de explorar algo novo. E E eu a já estava ali graduação me também formando. a graduação é muito importante você explorar tudo porque é um momento de aprendizado, né? De Muito. muito aprendizado, de esponja. É muito importante a gente manter esse pensamento de que a gente está ali realmente para aprender e para se descobrir. Não é para Uhum, dar certo, não é para dar certo nessa profissão, não é para dar certo nessa área, sabe? Assim, é para descobrir, para se conhecer, para conhecer as possibilidades e ver qual você quer seguir. E eu acho que a universidade pública, ela abre muitos caminhos para isso. Porque ali você realmente tem um contato com um universo de possibilidades, de atividades, de pesquisadores, de pessoas, e ali você tem uma oportunidade de se desenvolver enquanto ser humano mesmo. Não uhum, apenas como pesquisador, não apenas se formar na profissão que você escolheu, mas se desenvolver como um todo. E acho uhum, que eu diria que foi muito isso, assim, eu já queria ir explorar novos áreas, conhecer novas áreas. A saúde mental sempre foi algo que me interessou muito. Na época eu já estava com uma pulguinha atrás da orelha para questões econômicas, e aí eu sabia que a Cris era referência em farmacoeconomia da faculdade. E aí eu falei, poxa, surgiu a oportunidade, eu falei, vou me candidatar. Quem sabe? Mais uma vez. E acabei conseguindo e foi ótimo também, um momento de muito amadurecimento. Tive muita liberdade para desenvolver o meu TCC. E aí, isso tudo também contribuiu muito para definir os próximos passos, né? O que que eu queria seguir. uhum. Muito legal, muito legal. Eu me lembro que você também participou de um outro projeto que era já numa indústria que envolvia a impressão 3D. E Sim. me chamou muita atenção os motivos, porque eu fiquei encantada, né? Na época, isso já deve ter uns Aham. 5 anos, e aí eu estava bem no início dessa coisa de impressão 3D, de tecidos, bem inovador. Eu falei, Uhum. Mari, que coisa legal, que coisa interessante. Aí, de repente, você fala assim, não, eu não gostei, eu vou sair. Por quê? O que que aconteceu? O que que fez? O que que é diferente? O que que te atrai nessa Aham. pesquisa em seres humanos que te puxa para cá? Eu acho que foi exatamente isso, né? Assim, eu fiz um estágio, na verdade, uma startup, e assim, foi um momento de me conhecer. Realmente, eu já tinha feito, além das iniciações científicas, dos projetos de extensão, eu já tinha feito estágio em um órgão público, eu tinha amado, e eu estava me informando e falei, será que é isso mesmo?
Será que é isso que eu quero fazer? E aí surgiu essa oportunidade de uma startup. Eu lembro que me chamou muita atenção, porque tinha também essa pegada do veganismo, né? Assim, era uma solução muito interessante, muito tecnológica, muito legal. Eu falei, vou tentar, nunca trabalhei numa startup, vamos tentar uma energia diferente, ver como é. E aí realmente era muito bom, era muito legal, muito enriquecedor, só não era o meu perfil. E tava tudo bem, né? Uhum. Assim, foi o que me fez, eu diria, ter certeza do que eu queria, que era essa pesquisa aplicada aos seres humanos e tudo mais. Eu achava muito legal pensar nas potencialidades daquilo para o futuro, no que poderia se tornar, mas ao mesmo tempo eu sentia que ainda existiam outras questões que eu poderia contribuir mais, né, e mais voltadas para políticas de medicamento, para regulamentação. E aí eu falei, poxa, é isso, assim, não, não é para mim, né? Já experimentei, porque eu acho que isso é importante, é experimentar e ter certeza, não é isso que eu quero. Vamos então nos aproximar daquilo que nos faz mais feliz, né? Vamos dizer assim. É muito interessante a sua maturidade, assim, de autoconhecimento, de você ir planejando ao longo das coisas, consegue ver o que quer, o que não quer. Isso é de uma maturidade muito grande. E o legal é que, assim, na verdade, é uma pergunta. O que que você acha Ah, que vem, assim, esse autoconhecimento? Ele é em decorrência da pesquisa ou a pesquisa exige esse autoconhecimento para você seguir esse caminho? interessante essa pergunta, nunca pensei sobre isso. Não estava no roteiro, Eu, né? não estava. Eu acho que isso vai sendo construído junto, sabe? Assim, e isso é muito legal, assim, porque a pesquisa exige que você se conheça, entenda os seus pontos fortes e fracos, aquilo que você precisa melhorar, qual o melhor lugar para você aplicar aquilo que você sabe, né? Então, eu diria que foi uma construção ali em conjunto. Claro que, paralelamente a isso, né, eu fazia terapia também, eu já tinha essa necessidade de me entender, de me conhecer um pouco melhor. E assim, com a pesquisa, com os colegas, isso vai vindo, né? Você vai conversando com as pessoas, você vai se desenvolvendo, e aí você vai entendendo, porque assim, no final, você vê que existem inúmeros caminhos a seguir e que você tem capacidade para todos eles, né? Eu Uhum. acho que isso é muito importante. Você percebe, poxa, não, eu aprendi isso, eu já sei fazer, eu posso ir para várias possibilidades, mas aonde vai me fazer feliz? Aonde realmente me agrega, né? Então, assim, eu acho que isso com certeza te ajuda, assim, é um caminho importante e que todo pesquisador tem que fazer em algum momento. Né? Assim, você mais que ninguém sabe, o pesquisador acaba tendo que se especializar em algo, em um tema, em uma área, né? E não dá para ser a área que o seu orientador sugeriu, a área que parece que dá mais dinheiro, a área que parece isso ou aquilo, porque infelizmente pode levar a uma frustração ali, um burnout. Então, é importante estar em algo que realmente te incentive, te estimule e que te faça feliz, né, de estar ali. Eu acho que esse que é o ponto. Isso é muito legal, porque eu passei por esse processo há algum Ah, tempo atrás, né? Eu comecei na área da pesquisa, foi na graduação, isso foi no início dos anos 2000. E as coisas foram acontecendo, eu não sabia onde ia dar, eu não tinha tanta ambição, porque eu não usava tanto. Mas foi uhum, acontecendo e eu sempre aproveitei muitas oportunidades, eu vou tentar, vou ver, vamos ver o que que vai dar. E eu acho que eu aprendi a fazer pesquisa, eu não aprendi a ser pesquisadora. E ao longo da uhum, minha vida que eu tive que passar por esse processo de o que que é ser um pesquisador, o que que eu é, precisava para poder melhorar as minhas habilidades. E hoje eu acho que eu consigo ajudar mais as pessoas nesse sim, processo. E o próprio sim, livro e a minha atuação aqui como entrevistando os pesquisadores, porque você vai mostrando. E é interessante que o é, próprio processo de ser entrevistado, você deve ter passado por isso, faz você refletir sobre esse caminho, exato, não é? sim, É um com certeza. momento meta-pesquisador. É, e mostrar assim que é possível, sabe? Eu acho isso muito importante, porque assim, nem sempre, né? Você não precisa ter acesso às melhores escolas desde sempre, você não precisa, né, saber inglês desde sempre, você não precisa vir de uma família com boa condição financeira.
assim, né, longe de a gente, né, não estou falando aqui de meritocracia, claro que a gente sabe que esses fatores também influenciam muito nos resultados, mas eu acho que o importante é acreditar que é possível, que Uhum. você, com esforço, dedicação, com interesse, você consegue chegar lá, que a carreira de pesquisador, ela não é exclusiva, assim, né, não são só gênios, quem dera, né, Cris? E muito pelo Eu acho que o que contrário, e a menos gente... tem na pesquisa são gênios, viu? São, e muita gente acha assim, São os pesquisador sabe curiosos. tudo. Não, exato, curiosidade. Muita gente fala, pesquisador sabe tudo. Gente, pesquisador não sabe de nada. Se você perguntar, a gente fala E o assim, melhor de tudo é que, além de não saber de nada, ele tem consciência, porque quanto mais a exato, gente estuda, mais a gente sabe que a gente sabe pouco. Então, você sabe que tem exato. um longo caminho pela frente. Você sabe que eu vi muito isso na minha pesquisa do mestrado, né? Que eu estava trabalhando ali com um tema, mais uma vez, totalmente diferente, novo, que tem muitas, assim, muitos questionamentos, né? Muito polêmico. E quando eu comecei a fazer entrevista com os pacientes, eu ficava assim, gente, como que isso tudo estava acontecendo e eu não tinha noção. Ou assim, tudo que eu aprendi de método científico, de fazer científico e tal, não que eu tive que esquecer, mas assim, eu tive que me reinventar, eu tive que remodelar, eu tive que assim lidar com várias questões que eu não imaginava, que nem que existiam, que eram problemas, né? Uhum. Então, assim, é uma construção constante, e é muito isso, assim, muitas vezes a gente não vai saber e não sabe mesmo, e quanto E mais você está estuda, falando uma percebe que coisa não aqui sabe. muito legal que eu vou repetir para quem está nos ouvindo, que você aprendeu com os entrevistados, ou seja, com os Ah, pacientes. com certeza, Cris, com certeza. E acho que isso também impacta muito nessa maturidade, né? Uhum, Assim, eu sempre, ao longo, né, da minha trajetória, eu lidei, como eu te falei, com condições muito severas, em diversos sentidos. HIV, câncer, a própria epilepsia. E, assim, você aprende tanto com isso, tanto com essas pessoas, sobre você, sobre o seu papel ali, a sua função de pesquisador, sobre o porquê que você está fazendo aquilo, né? uhum, E assim, a relevância, né? Assim, eu brinquei, eu não tinha os prazos acadêmicos, assim, eu tinha os prazos porque as pessoas pediam urgência naquilo. uhum, E isso era, assim, tão significativo para entender, olha, existe uma lacuna aqui, existe uma necessidade não atendida. Existem uhum, pessoas que, né, dependem desse estudo para a vida delas, assim, para mudar a vida delas de alguma forma. uhum. Então, isso é muito Aproveita e legal, comenta um assim. pouquinho sobre esse projeto do cannabis, que eu acho que é interessante, é um Aham. tema que ele está muito em alta, principalmente após esse marco regulatório. Eu acho que é importante você falar sobre essa experiência que você teve. Sim, eu comecei a trabalhar com cannabis no mestrado, né, um pouco antes do mestrado, ali no ano de 2023, no projeto Canabidiol SUS, que foi essa iniciativa linda, né, de você, o doutor Ronaldo também, não sei se ele está aqui na chamada, Tá. mas que foi um dos que idealizaram, né, o projeto. E aí eu fui muito, assim, me senti muito lisonjeada de participar, e a gente lembra que a gente se reunia, e começamos a fazer questionários e tudo mais, e aí, nesse projeto, a gente avaliava, né, questões ali diversas relacionadas à efetividade, à segurança, acesso a produtos de cannabis, mais especificamente ao canabidiol, por pacientes com epilepsia refratária. E assim, na época eu sabia, né, como eu disse, já tinha alguma experiência com entrevista, já tinha alguma experiência com pesquisa, e aí eu fiquei responsável por essa tarefa de fazer contato com os pacientes e aplicar, né, os pacientes e suas famílias, e aplicar esse questionário de pesquisa. E aí, assim, eu tive contato com uma realidade que eu não fazia ideia. Assim, eu escutava mães, eu escutava pais, eu escutava irmãs, irmãos, Próprio e eu, paciente. o próprio paciente, muitas vezes. E eu falei, poxa, assim, né? Eu lembro que foi muito gratificante, assim, todo o processo, né? A gente já colheu alguns frutos muito interessantes desse projeto, você sabe, a gente já teve, né, alguns artigos, premiações, resumos, é, eu defendi, né, o meu mestrado, mas eu acho que mais do que isso é a sensação de poder contribuir para uma política pública aí que está em construção. Eu diria assim que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa questão dessa necessidade dos pacientes, de conhecer uma realidade que eu não conhecia e de, olha, a gente precisa disso e disso, disso, a gente precisa de evidência para isso, isso e isso. Então, Uhum. assim, isso foi muito legal, sabe?
E assim, claro, mais uma vez, que o quanto a gente precisa da ciência, o quanto a gente precisa desses resultados para promover mudanças aí significativas, né, na saúde da população. Muito É bom, isso. muito bom. E foi um projeto, assim, é um projeto, né? Ele está em Está sendo, andamento e nós temos vários desdobramentos e maravilhoso. isso. Paralelo a esse projeto, você também atuou no CECATS, né, que é o Centro de Avaliação de Foi. Tecnologias, que faz avaliações econômicas, principalmente para subsidiar as decisões do Sistema Único de Saúde, ou seja, vai subsidiar as decisões sobre quais medicamentos vão estar disponibilizados de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. E aí a minha pergunta é: como que foi participar dessas pesquisas que embasam decisões tão importantes, tanto no contexto nacional, quanto no contexto estadual, quanto municipal, porque vai dar base para a Rename, né? Como que foi para É. você essa experiência, a responsabilidade, o aprendizado e o que que isso te trouxe para a sua atuação hoje na Anvisa? Uhum. Foi sensacional, assim, né? O CECATS, ele me moldou muito enquanto profissional, eu diria. Muito nesse pensamento crítico e tudo mais. Foi um momento muito desafiador, mas que eu tinha contato com temas muito avançados, com vários conceitos, com vários métodos, né? E mais do que isso, a aplicação prática da pesquisa em uma política de saúde ali, no fornecimento de medicamentos. E assim, o mais legal é que você aprende coisas que você não esquece, né? Até você falando assim, nesse fornecimento gratuito. E aí eu estava aqui pensando, não é um fornecimento gratuito, né? É um fornecimento sem custo para o usuário, mas alguém está pagando por isso. E é nós, enquanto sociedade, estamos pagando por tudo isso, né? E é exatamente isso que faz esse racional de tipo, então, em que vamos investir? Né? O cobertor é curto, como a gente sabe. Então, assim, o que que é prioritário para as necessidades em saúde? O que que a gente tem evidência científica para embasar uma decisão de incorporação? Porque pensa, a gente toma decisões que afetam a vida de milhares de pessoas. Isso não é pouco, isso é muita responsabilidade. O que a gente faz na pesquisa, o que a gente faz na gestão, o que a gente faz nessas atividades de regulação impactam muitas pessoas. Então, é muito importante que a gente esteja bem embasado para isso, né? E que a E gente. É, o mais interessante é que a questão do custo-oportunidade, porque não é só uma decisão que vai incorporar, ou seja, que vai trazer não, novas tecnologias, porque quando você incorpora um, você está tirando o outro, porque como você exato. mesma disse, o cobertor é curto, então É. Você precisa selecionar muito bem aquilo que vai entrar, para quem vai entrar, em que contexto vai entrar, quem é prioritário, e não que as outras pessoas não precisem ou não sejam importantes para o sistema, mas é realmente quem a gente consegue abarcar, né? Porque a gente não pode, infelizmente, abarcar e todos, que tenham mas mais quem é evidência, prioritário? né? O que tem mais evidência, né? Então, acho que o CECATS, ele me trouxe muito esse senso crítico, além da maturidade, além, né, do desenvolvimento de competências, de habilidades, mas muito esse senso de sociedade, de sistema de saúde, de alinhamento de interesses, né, assim, de estar atenta ao que acontece, às necessidades da população, mas, ao mesmo tempo, atender essas necessidades respeitando as evidências, respeitando a sustentabilidade do sistema de saúde. Então, eu acho que esse senso crítico, assim, foi uma das coisas mais interessantes que eu pude desenvolver. E sem contar a possibilidade de trabalhar em equipe, de aprender métodos novos, né? Você fala muito até no seu livro sobre as hard skills, as soft skills, né? Então, a gente aprende tanto desde ali o bruto de fazer uma revisão sistemática, de fazer uma busca científica, de elaborar um parecer, de fazer uma análise estatística, mas também de lidar com as pessoas, de gerenciamento de projetos, de planejamento de tempo, de execução de tarefas, de negociação, de muitas vezes, né, abrir mão, de delegação. Então, isso realmente são essas características que a gente vai desenvolvendo, principalmente trabalhando em um centro que você tem vários outros colaboradores. Uhum. Então, né, além do mais, é uma oportunidade muito boa de conectar a academia e o SUS, o sistema de saúde, a aplicação prática. Então, acho que isso é muito legal para quem já tem esse interesse, né? Uhum. Maravilhoso.
E agora você está num novo patamar, né? Quase um novo nível. Você acabou de ser aprovada no concurso da Anvisa e já está atuando. Fala um pouquinho sobre essa nova atividade, como que tem sido o seu primeiro mês aí em Brasília, das Aham. tarefas que você tem aprendido e já começou a desenvolver. Sim, olha, tá sendo um sonho realizado realmente, né? Eu acho que muitas pessoas vão me entender, assim, principalmente farmacêuticos, principalmente pessoas da pesquisa que têm esse interesse pela regulação. Trabalhar na Anvisa é realmente um sonho para nós, né? Assim, carrega muitos significados ali. E é a oportunidade de aplicar tudo isso que a gente estudou, aprendeu e, né, desenvolveu em algo que vai trazer resultados efetivos para a saúde das pessoas, para a segurança das pessoas, né? Isso é muito legal. Está sendo incrível, assim, né? Eu estou no meu terceiro mês aí, trabalho numa área de regulação de mercado em que eu posso aplicar tudo isso que eu aprendi ao longo da minha formação, em, né, traduzir isso em questões efetivas. Então, isso é muito legal. Assim, está sendo, mais uma vez, também muito desafiador, mas já percebeu que isso não é um problema por aqui, né? A gente ama desafios. Os desafios Então, a assim, gente lida com sorrisos, né? exato, que bom que está sendo desafiador, que bom que está sendo estimulante, né? E que bom que a gente pode participar disso. Então, assim, está sendo muito legal, como eu te disse, uma oportunidade incrível de aplicar tudo que eu, né, aprendi e de continuar aprendendo, de continuar contribuindo para algo maior, né? Maravilha, maravilha. Mari, ao longo da trajetória, a gente tem inúmeros desafios na vida. São Uhum, muitos, aquelas dores silenciosas que só a gente sabe, às vezes algum outro fica sabendo, às vezes passa uhum, despercebido para o orientador ou pelo orientador, não sempre por mim, porque eu tenho essa sensibilidade mais aflorada, mas principalmente para você, mulher, mulher negra, né? Você foi cuidada, criada especialmente pela sua mãe, que foi quase que a, a, a única base, né? responsável pelo lar, né? Pelo cuidado, pela Aham, educação. Perdeu o pai precocemente na pandemia, durante a pandemia, num momento que você inclusive estava fazendo pesquisa. Quais foram os momentos que foram mais desafiadores para você e como que você lida com isso? Assim, o que que você traz de fortaleza e que pode ser útil para outras mulheres uhum, que se veem nesse papel, né, de mulher negra, de sim. desafio, de talvez limitação de recursos, enfim, vários desafios que a gente pode ter passado aí durante esse processo. Sim, com certeza. A carreira acadêmica, né, ela é cercada de desafios naturalmente. E, né, para certas pessoas, existem ainda camadas aí de dificuldades, vamos colocar dessa forma, né? Para mim, eu acho que o maior desafio, assim, na pesquisa era, assim, era muito lidar com essas incertezas e principalmente com essa desvalorização profissional, esse sucateamento que a gente vê na pesquisa. Então, muitas vezes, essa incerteza de, assim, vou ter bolsa no próximo mês, né? Porque a gente é adulto, as contas continuam a chegar, a gente tem despesas, e Uhum, mais uma vez, né? Como você disse, assim, as situações são várias, mas muitas vezes a gente vem de uma família que não vai ter condições de nos sustentar ali pelo resto da vida. E uhum, aí você pensa, poxa, em algum momento eu vou ser capaz de me sustentar, né? A pesquisa vai me dar o que eu preciso. Assim, eu posso confiar nisso aqui, nessa bolsa, nesse salário, né? E aí muitas vezes o que a gente vê, né? Eu passei por isso e muitos outros pesquisadores também, são os pesquisadores tendo que se virar em mil tarefas, em mil trabalhos, em mil funções para conseguir ali um salário mínimo, minimamente digno, vamos dizer assim, para viver ou sobreviver, talvez, uhum. né? Então, eu acho que é muito desafiador. Assim, ainda fazer pesquisa no Brasil envolve essas questões, mas no final a gente aprende a viver na incerteza mesmo, né? Vamos embora, é esse sonho, a gente sustenta aquele sonho. É isso que eu quero, é isso, né, que eu busco, é o que eu acredito e é o que eu quero para mim. E eu lembro que conversar com você e com outras pessoas me ajudava muito nisso,
Porque muitas vezes você trazia a sua história, falava, não, olha, é assim, mas melhora. E a carreira científica, às vezes, ela é um pouco ingrata, porque você faz, para no futuro colher, né? Então, assim, a gente às vezes se dedica um Investimento, ano, né? 2 anos, 4 anos em uma pesquisa que você só vai ver o resultado no final desses 4 anos. Uhum. E aí ter essa motivação de acordar, de ir fazer o que precisa ser feito, né? Entregar e voltar para casa, às vezes numa situação ali que não é das melhores, mas, né, está ali dia após dia. Então, assim, conversar com as pessoas, como eu conversava com você, me ajudava muito. Falar, não, Mari, vai melhorar, vai dar certo, né? Assim, a gente, no futuro, tem possibilidades, vão vir oportunidades. Então, assim, se mantém firme e entender que as nossas dores não são só nossas. Todos os pesquisadores passam por isso, Uhum. né? Assim, e que faz parte também, eu acho que, desse crescimento. Mas eu diria, assim, de maior desafio é realmente lidar com essa Com essa incerteza, com certeza. essa desvalorização, né? E assim, a gente tem que buscar meios, inclusive fora da pesquisa, para lidar com tudo isso, né? A gente fala aí de um trabalho que é muito exaustivo, mentalmente e fisicamente. Porque assim, né, às vezes você fala, ai, tô exausta. Alguém fala, mas você ficou no computador o dia inteiro, né? Assim, e é aquele cansaço que você não sabe de onde vem, porque é um cansaço de corpo inteiro, né? Uhum. Assim, e você estava ali se dedicando e tudo. E aí Silencioso que entender vai que, te consumindo, né? exato, e aí entender que outras atividades, outras pessoas, ter um círculo de amigos, ter atividades que você gosta de fazer, ter hobbies, praticar esportes, né, que foi algo que você me ensinou também. Então, tudo isso nos ajuda a lidar com esses desafios, né, a lidar com essas questões e conseguir sustentar essa carreira mesmo, né, manter isso que a gente tanto quis e desejou. Legal, legal. É, preconceito. Você acha que você sofreu Ah, preconceito com na certeza. universidade, racismo? Como que foi o acolhimento da universidade em si? É uma Aham, questão importante, porque a gente vem passando por um processo de tentar diminuir as desigualdades, os problemas, e é interessante para as meninas que estão vindo nesse caminho, né, ouvir um aham, pouco de você que sentiu na pele, que agora alcançou um lugar de muito destaque, de mérito mesmo, mas é um lugar de uhum. privilégio também, né? De são. Sim, sim. Ah, com certeza. Existe muito, assim, né? Você sabe disso também, como mulher. Infelizmente, na academia, muitas vezes, a gente tem que lidar, eu falo que é um preconceito velado. Porque muitas vezes não vai ser um preconceito de te falar alguma coisa, né? Ou de, sei lá, usar um adjetivo pejorativo. Ele não vai ser explícito. Mas vai ser quando um colega de trabalho te exclui de uma discussão, um superior te desqualifica, desqualifica o seu trabalho, não te inclui em reuniões, não te inclui em decisões, né? E você tem que mostrar, provar o tempo todo que você é boa naquilo, Uhum. né? Então, assim, isso acontece. A universidade tem alguns programas, né, para lidar com isso, mas e a gente, só que ó, tem uma questão aí, eu acho que justamente por ser tão velado e muitas vezes envolver essas questões de poder, né, que às vezes a gente não percebe que isso acontece, ou às vezes a gente percebe e pensa, ah, pode ser coisa da minha cabeça, ou às vezes não tem com quem falar. Né? Então, assim, isso acontece, é algo muito triste, assim, você vai aprendendo a lidar com isso, inclusive responder quando necessário, peitar mesmo, né? E assim, existe também essa exaustão de parecer, de sempre ter que se provar, né? Assim, de sempre ter que. Parece que você sempre tem que fazer mais do que as outras pessoas, mas ao mesmo tempo, assim, é uma área que te valoriza muito pelo seu conhecimento. Isso eu acho muito legal. Quando você tem um artigo, você não sabe quem escreveu. É um nome, é um pesquisador. Entende o que eu estou falando? Assim, nome você não sabe ali. Então, e tem muitos casos disso, né? Que muitas pessoas chamam, porque eles colocam sobrenome. Então, muitas vezes, às vezes, chamam a pessoa achando que é um homem e é uma mulher. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, da pesquisa, porque você está ali produzindo, está publicando, você pode virar uma referência na sua área, né? E, assim, independente de outros fatores, né? Assim, externos.
Mas eu diria que isso, assim, claro, existe, é inegável, muitas vezes não vai ser explícito, e é importante a gente falar sobre isso justamente para que outras meninas e mulheres possam perceber que aquilo que elas estão vivendo é uma situação como essa. É uma Uhum, situação de preconceito, é uma situação de desvalorização, de constrangimento, e que a uhum, gente possa falar sobre isso mais abertamente, né? Ter uhum, mais, talvez, rodas de conversa, né? Justamente para trazer esses assuntos, né, na discussão. Acho uhum. que isso é muito É tão importante. interessante que eu fiquei desconfortável de saber se eu poderia te perguntar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma abertura muito grande uma com a Aham, outra, já temos aham, longo tempo aí. Afinal de contas, eu sou sua mãe científica, então eu tenho que ter sim, essa intimidade, né? é, Então, eu acho que é isso, assim, esse desconforto ele é tão grande que a gente tem vergonha de falar sobre ele, é, né? Então, é, é importante, o autoconhecimento é importante, a terapia é importante, e ter essa é, abertura para a gente conversar, saber que existe, e nós, mulheres, vocês, mulheres, estarem atentas à sutileza dos atos para que a gente consiga reprimir o quanto antes. Porque às vezes a gente exato. observa o desconforto e só depois que você vai pensar naquilo, o que que realmente aconteceu. Na hora, às vezes, passa É. despercebido. Você Que só raiva, sente né, quando isso mal, acontece. né? Não é? E aí É, você e você fica não a sabe noite dizer o que inteira que é. pensando o que que você poderia ter respondido. Péssimo. Exato, horrível. Ai, Aí você ai. fala, por que que eu não falei isso, né? Mas Uhum, então, assim, com certeza, existe esse lugar de desconforto, né, assim, porque a gente pensa, poxa, é um lugar que a gente está ali desenvolvendo ideias e tudo uhum, mais, e deveria ser um lugar tão avançado, né? E uhum, ainda assim acontece, né? Faz parte uhum. também, é estrutural da sociedade que a gente vive. É. Então é Um importante, lugar de assim, a gente estar atento vaidades, a né? isso. Que tem pessoas que De vão. egos, né? Uhum. Exato. E que são pessoas, né? Assim, eu não. Antes da pesquisa, eu tinha muito essa visão do pesquisador quase como um deus. Era um ser ali, né? Que não era real, não era humano. E aí, de Ah. repente, você conhece e você se torna um E pesquisador e ver que você é vê Deus que são. mesmo, né? No caso, uma deusa mesmo. É, mas eu falei isso, assim, que vê que são pessoas com seus dilemas, com suas questões, com a sua evolução também, né, com as suas vitórias, mas também as suas derrotas, e que Aham. não são perfeitos, e que vão estar ali, né, lotados de defeito e se desenvolvendo, e buscando desenvolver ali um conhecimento também no meio de tudo isso. E eu acho também, eu lembrei agora a gente falando, outro ponto muito importante é ampliar essa diversidade de pessoas na pesquisa. Isso é muito necessário, Uhum. porque a gente precisa. Lembra, a gente estava falando de necessidades não atendidas, mas a gente precisa de pessoas que reconheçam essas necessidades, ocupando esses espaços de pesquisa, de dúvida, entende, assim, de desenvolvimento desses assuntos, de Uhum. tomada de decisão. Então, é muito importante que a gente consiga diversificar cada vez mais esse ambiente da pesquisa, porque aí a gente Diversificar. vai. Representatividade, né, Mário? Eu acho que a representatividade. Exato. Porque ali você consegue, não, isso é uma, quantas vezes, né, em vários projetos que eu já participei, eu falei, não, gente, a gente tem que trazer essa questão da cor de pele, a gente tem que trazer essa questão do gênero, a gente tem que falar sobre isso, né, e às vezes se fosse uma, e aí muitas pessoas me olhavam estranho, né, tipo assim, nossa, nada a ver, e eu falava exatamente, porque vocês não tinham ninguém aqui para falar sobre isso ainda. Uhum. Então, né, aí a importância de ter essa pessoa para falar disso, assim, né? Para tocar nesses pontos desconfortáveis. Porque aí você leva a pessoa e fala, poxa, eu sempre fiz pesquisa assim, eu nunca considerei isso. Sim, Uhum. né? Por isso que a gente está aqui. Então, acho que isso é muito importante. Eu tenho muito orgulho de ter orientado várias mulheres. Você sabe que eu amo orientar Uhum. mulheres. Por mim, eu não orientaria homens, mas alguns que eu vejo que têm uma vulnerabilidade ou que têm uma coisa diferente, eu Aham, oriento. Mas eu tenho que sentir que vale a pena, porque eu gosto de fazer aham, valer a pena esse meu trabalho de orientação, porque não é só uma sim, formação como um pesquisador, como uma pós-graduação. É uma formação humana e isso, participar exato. desse crescimento é maravilhoso.
E aqui eu acho que é um momento também de fofoca, né? E, ao desespero dela agora, eu vou começar a contar Ai, fofocas. meu Deus, que É, medo. o momento, eu acho que mais lindo que eu pude vivenciar com você, que eu acho que foi o momento mais próximo que a gente esteve, foi quando você foi para a França, né, e ficou lá na minha casa, e a gente teve quase, acho que foi 10 ou 15 dias praticamente juntas lá. E foi um momento assim tão lindo que você chegou assim muito animada, sua primeira viagem internacional, é, de um processo de vida, né? Assim, de Aham, galgando e passos e dificuldades e tudo, até que você chega lá e começa a ver aquele mundo e descobre uma nova mulher que estava dentro de você. Uma mulher sim. diferente, com esse cabelão maravilhoso. A Mariana, gente, a Mariana fazia tanto sucesso que eu acabava, acabava é, é, refletindo em mim. Eu passava, Ah, eu e ela, né, todo mundo olhando para ela e eu me achava, eu falava assim, nossa, gente, eu tô tão bonita agora, depois que eu fui descobrir que era a Mariana, não era nada eu, mas eu me achava imagina, também. Mas o nós mais duas. interessante é o quanto que você cresceu naquele período, naquele momento. Você É, cresceu e é, você se foi um iluminou, salto. você teve, você veio de um processo que você estava estudando inglês e tal lá. Eu acho que foi o Uhum. primeiro momento que você de fato pôde conversar com Colocar a pessoas prova, diferentes, né? colocar o seu inglês, né, em prática. Aham. E foi um processo muito, muito lindo. E eu me lembro que quando você voltou eu te mandei um áudio daqueles que eu adoro mandar, né, de 20 minutos, falando desse Podcast. processo Aham. de crescimento e que era para você assumir aquela mulher que tinha estado lá na França, que você só aflorou. Não era uma nova mulher, não era outra mulher, você só pôs aquela mulher para fora. E ela veio mesmo com você para cá, ela voltou e hoje eu vejo assim o seu crescimento, essa coisa linda. Então, a pesquisa, a ciência, esse crescimento, ele é um crescimento em todos os níveis, né? Sim, É sim. maravilhoso acompanhar esse processo. Sim, isso é muito importante também, Cris. Você tocou num ponto assim que é excepcional, que é isso que a ciência, a pesquisa, essas possibilidades que a ciência e a pesquisa trazem para além do meio acadêmico, para além da docência, né? Porque assim, a gente pensa muitas vezes, não, fazer pesquisa, fazer mestrado, doutorado, publicar artigo, né? Assim, e aí às vezes pode até parecer um pouco mais chato para algumas pessoas. Mas quando eu vejo tudo que eu já fiz e conquistei na minha vida, graças à pesquisa, é assim, gigante, é imenso, porque igual você falou, assim, foi, né, a minha primeira viagem internacional foi nesse contexto e a minha segunda também foram nesse contexto de pesquisa, né? A primeira, eu passei esse período na França com você. A Cris estava lá e me acolheu lindamente na casa dela, assim, né? Generosamente. Apesar de eu comer o pão dela todo, mas Gente, tem uma história que a Mariana chegou lá em casa e a baguete francesa, todo mundo já ouviu falar que é maravilhosa, maravilhosa. né? E a Mariana no primeiro dia passou muito mal, vomitou, aquela Jet coisa lag. toda. E aí, só que depois que ela começou a melhorar, ela comeu a baguete inteira. A gente chegou no supermercado com aquela baguete quentinha e eu com fome, porque eu tinha colocado tudo para fora. E assim eu falei, meu Deus, achei que o mundo estava acabando. E a Cris sempre me lembrou disso. Mas esse episódio foi Vou ótimo. lembrar para o resto da sua vida. A Cris no dia seguinte falando no telefone com alguém, não lembro quem. A Mari comeu uma baguete inteira. Mas é isso, assim, né? Mas esse tipo de experiência, né? Como eu te falei, olha, e eu acho assim, até os 27 anos eu nunca tinha viajado de avião, né? E a minha primeira viagem foi num contexto de férias, mas a minha segunda viagem foi num contexto de trabalho. Foi pelo Secats para participar de um evento aqui em Brasília, que tem todo ano, que é o Rebrates. E aí a minha primeira viagem internacional foi essa viagem para a França,
que, né, nessa parceria com a Universidade de Bordeaux. Então, assim, foi uma oportunidade única e isso me abriu possibilidades, né? É aquilo, assim, de eu defendo muito essa coisa de que a gente precisa saber que é possível sonhar, né? E muitas vezes os sonhos são tão distantes que a gente não nem imagina o que que é, né? E acho que assim, eu nunca tive esse sonho de ir para fora, nunca foi uma coisa, porque eu acho que para mim talvez nem era possível, né? Nem era um sonho possível de ser sonhado. E A aí quando história eu da estava Disney, lá, conta a história da Disney, que eu amo também. conte, eu não lembro qual que foi. Ah, não, é porque você falava, Ah, eu nunca é. sonhei ir para Disney, era uma coisa assim Ah, totalmente besta. isso, Aí porque na chega minha lá na infância, Disney, aí ah, e chega era eu, isso, né? Mariana, e meu marido e a Bia lá na Disney. A Mariana parecia que tinha 5 anos de idade. E é isso, né? Você nunca nem se permitiu sonhar que aquilo era Não possível. conhecia, né? Assim, não era uma coisa que fazia parte da minha infância. Eu nem eu sabia que existia um lugar chamado Disney, né? Mas assim, estar lá, tipo, qual a chance disso algum Aham, dia, aham. né? E aí essa coisa, o quanto é importante isso de acreditar que é possível, de saber que é possível, né? E assim, eu te agradeço muito por isso, porque você me mostrou um outro mundo, uma outra realidade, uma outra possibilidade da minha pesquisa, novas portas, novos caminhos, networking. E aí foi dessa viagem, né, que aí também eu fiquei mais autoconfiante com a questão do idioma, né, e com a questão da independência mesmo, de estar em outro Uhum. país, me virar e pegar trem, e assim, perder voo e pedir outro ticket, né, assim, essas coisas que só a experiência mesmo te proporciona. Mas assim, além de ter E levar a contato com fita da orientadora universidades. porque o celular acabou a bateria. Exato, mas assim, ter a oportunidade de estar em universidades incríveis, sabe? Assim, de conhecer museus e outros pesquisadores que estão desenvolvendo outros assuntos. Você lembra que a gente foi num evento, né, num congresso em Paris? Então, assim, cara, isso não tem preço. E foi tudo graças à pesquisa. Uhum. Logo em seguida, eu acho importante falar também, voltando dessa viagem, e justamente por acreditar que era possível. Depois eu me candidatei para um outro evento científico na Escócia, que foi, né, assim, para quem não sabe, normalmente a gente, para participar, né, é importante falar disso, eu acho, o pesquisador, a gente pode receber bolsa, né, de pesquisa, existem também outros trabalhos de colaboração, de contrato, e muitas vezes os próprios programas de pós-graduação, eles oferecem um auxílio financeiro para que você participe de eventos nacionais e internacionais, especialmente quando você tem trabalhos a serem apresentados. Então, a gente tem um evento, ele abre, né, ali para os temas daquele ano, você escreve um trabalho, submete, e aí, caso ele seja selecionado para apresentação, muitas vezes o programa de pós-graduação custeia essa passagem, custeia estadia, né, ou pode pelo menos te ajudar ali de alguma forma. Uhum. E muitas vezes, principalmente nos eventos internacionais, os próprios eventos, as organizações desses eventos têm bolsas para estudantes, principalmente para estudantes pesquisadores, né? Principalmente os pesquisadores mais jovens, que normalmente é quem não consegue, né? Não teria condições de ir. E eles oferecem principalmente para países de baixa e média renda. Então, foi a partir, né, dessa viagem para a França, logo em seguida abriu um evento na Escócia, eu submeti uns dois trabalhos, os dois foram aceitos para apresentação, e eu submeti para conseguir uma bolsa também, né, o scholarship que a gente chama, e fui agraciada também. E assim, eu lembro na época a bolsa não custeou o valor todo, né? Assim, eu tive que contar com a ajuda da minha mãe, tive que, né, empregar ali alguma contribuição financeira minha também. Mas eu lembro que foi, mas assim, é uma oportunidade que talvez eu não teria tão cedo. E eu tive graças à pesquisa. E aí eu fui, participei do evento, estava lá discutindo questões importantíssimas, assim, né? Super avançadas, E sendo tendo contato com ouvida, né? pesquisadores, sendo ouvida, tendo contato com pesquisadores do mundo inteiro, discutindo meu trabalho em inglês, né? E eu acho assim, isso que mostra pra gente assim, poxa, é possível, né? Assim, não é tão difícil quanto eu pensava, né? Mas a gente precisa acreditar nisso e estar lá Isso para mesmo. tirar essa prova, assim, para ver, não, dá sim. Então, eu acho que isso são coisas que a pesquisa te proporciona, que muitas vezes, né, vai além do básico.
É assim, você não imaginaria, né? Quando eu comecei lá em 2018, eu não pensava em viajar para fora para falar sobre o meu trabalho, para apresentar, né? Que existiam pessoas lá fora querendo ouvir sobre o que eu estava fazendo aqui, né? Porque a gente tem essa síndrome do vira-lata também, muitas vezes, né? Ah, que a pesquisa no Brasil não é boa, é fraca. E não, na verdade, nós somos referência para muita coisa lá fora, principalmente de acesso, principalmente de política de saúde. Então, a gente precisa valorizar o que é nosso também, né? Uhum. Você soube disso mais que ninguém, né, Cris? Né? Estando lá fora. Sim, com certeza. Você tem algum conselho que você daria para principalmente para as meninas, né? Eu tenho um foco muito grande nas meninas, nas mulheres, porque, primeiro, porque eu sou uma mulher, e segundo, porque eu sempre vi em estudos, inclusive, que eu conduzi aí, mais ou menos em 2016, 2018, que as mulheres do curso de farmácia, inclusive, a pesquisa foi no curso de farmácia, que elas Uhum. tinham uma formação igual aos homens, mas quando chegava no mercado de trabalho, elas ganhavam menos. E, além disso, Sim. as estudantes tinham uma qualidade de vida menor, ou seja, uma pressão maior do que os homens. E isso, quando a gente Uhum. falava, fazia a estratificação por raça, né, negras e pardas, isso era pior ainda, os indicadores eram sempre piores. Então, eu tenho um cuidado de sempre estar voltando as minhas ações para as mulheres. Então, qual que é o conselho que você daria para as meninas, né, principalmente meninas, mulheres negras que estão começando, Uhum. entrando agora na universidade, estão com medo, acanhadas e não sabem o que é possível Uhum. sonhar nesse processo? É um conselho, assim, simples e muito direto, né? Parece muito difícil seguir, mas que é vai. Assim, acredita e vai, né? Assim, não tenha medo de arriscar. Nunca ache que isso não é para você. Eu acho que isso é muito importante, né? Entenda assim, eu mereço ocupar esses espaços, né? Eu me dedico, eu me dediquei, eu batalhei para estar aqui. Então, você merece, sim. Como a gente está falando, desafios vão surgir e é bom que eles surjam, porque no fundo é isso que te torna resiliente, é isso que te torna um pesquisador melhor. Então, eu acho que o meu maior conselho seria isso: acreditar que é possível, seguir esse sonho, mesmo que você ainda não saiba qual é o sonho, né? Porque muitas vezes a gente só descobre o sonho sonhando, né? Vivendo, na verdade. Que foi o que aconteceu comigo muitas vezes. E assim, mas acredita e vai. Eu acho que, e lembra que eu te falei, na minha primeira experiência, eu não tinha experiência, né? Eles falam isso, que para você conseguir experiência, precisa ter experiência. E mesmo assim eu fui, né? Eu me vesti de coragem e daquilo que eu podia oferecer e fui. Então, acho que o meu principal conselho é esse. Acredita, vai, procurem pessoas que estão ali na mesma energia, eu diria assim, né? Assim, que estão buscando a mesma coisa, que tem esse anseio de tornar o mundo melhor mesmo, de agregar mais pessoas na pesquisa, e a importância de ter um bom orientador. E um bom orientador não necessariamente vai ser o orientador que mais sabe sobre aquele assunto, mas eu diria que o orientador que te dá liberdade para você se desenvolver enquanto pesquisador. Eu acho que isso é muito importante, foi uma coisa que eu senti muito na sua orientação, né? Você sempre me deu muita liberdade para que eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer, para que eu pudesse direcionar a minha pesquisa, inclusive colher os frutos das minhas decisões, né? Colher as consequências. Então, assim, porque na pesquisa você tem que tomar decisão o tempo todo, e não necessariamente é certa ou errada, e não necessariamente o pesquisador sabe o que tem que fazer. Então, muitas vezes é você mesmo que tem que assumir esse risco. Então, isso é muito importante. Mas eu diria que é coragem e seguir, assim, seguir aquilo que você, né, entende que é o que deve ser feito. Maravilha. Para fechar, né, a pergunta, a última pergunta que eu sempre faço, e ela vem também como uma explicação pelo motivo pelo qual eu convidei você para participar, né? Eu convidei você porque você é uma researcher muito top, né? Você tem um processo de crescimento e você tem hard skills e soft skills que são extremamente avançadas. Você conquistou tudo isso com muita garra, a sua curiosidade, a sua dedicação, o seu empenho em tudo que você faz. Isso faz de você uma researcher super top.
mas eu queria ouvir de você o que que te faz, em valores, se sentir uma researcher top. Uhum. Eu acho que é muito, assim, pensei muito sobre isso também esses dias, Cris, porque é aquela coisa, né, da síndrome da impostora. Eu falei, gente, como que eu vou falar como ser um research top se eu não me considero assim, né, assim, parece básico o que a gente está fazendo, mas é esse básico que funciona também, né? E às vezes é um básico bem feito, ele se torna extraordinário. Hoje o que eu diria, assim, é muito ter em mente esse o porquê em todas as minhas pesquisas, assim, tem muita gente que fala, você tem que ser apaixonado pelo seu tema de pesquisa. E eu, honestamente, com todo respeito, acho que não necessariamente. Você só tem que entender o porquê você está fazendo aquilo, o que que te motiva a estar ali. Porque nem sempre você vai amar tudo sobre um tema de pesquisa. É claro que você não pode odiar tudo também, mas muitas vezes você não vai amar totalmente vários aspectos ali. Mas por que você está ali? Né? Assim, o que que te motiva a sair da cama, o que que te motiva a continuar aquela pesquisa, quais perguntas te trouxeram ali, né? A gente usa muito esse termo aqui de pergunta de pesquisa, e eu adoro muito, assim, usar isso em outras situações. Qual pergunta te trouxe aqui, né? O Uhum. que que você quer saber? O que que te inspira? O que que, né, assim, o que que te motiva a fazer pesquisa? Né? Assim, o que que você quer tornar o mundo um lugar melhor? Você quer contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas? Você quer o que você quer, né? Você quer descobrir algo novo, mas descobrir algo novo para quê? O que que essa descoberta vai trazer realmente de consequência para a sociedade, para o mundo que você vive? E eu acho que assim fica mais leve pesquisar, quando você tem essa visão do todo. E as pesquisas, elas impactam mais na vida das pessoas, na qualidade de vida da população. Elas trazem realmente algum significado, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre me preocupei também na minha pesquisa. Tipo assim, o que que isso contribui? O que que isso pode se tornar? Né? Assim, o que que isso vai ajudar alguém em algum momento? Não só a mim, não só o meu Lattes, não só a minha carreira, né? Mas a sociedade que a gente vive. E É isso uma é muito questão de importante. Eu acho que é propósitos, né? exato, e acho que isso é o olhar humano que o pesquisador tem que ter, né? Assim, porque hoje a gente discute muito sobre essa questão da IA, né? Muita coisa hoje a IA faz. Muitas das hard skills aí, de escrever um artigo, de escrever um relatório, de fazer uma análise estatística, a IA faz. Mas o que que você tem a contribuir enquanto um pesquisador? Com todo o conhecimento que você tem, com o seu senso crítico, com a sua visão de mundo, com o seu o lugar de onde você veio, a sua percepção, né? O que que você tem a contribuir que outras pessoas não teriam? Né? Qual a dor você está tentando solucionar? Então, eu diria isso. Eu falei muito, né? Era para Maravilhosa, ser uma maravilhosa. coisa, uma dica. Maravilhosa, Mari. Muitíssimo obrigada. Foi muito gostoso conversar com você e eu acho que inspirou muita gente e vai continuar Bom, inspirando. Desejo muito sucesso. A gente se vê por aí. E se essa conversa fez sentido para você que nos ouve, já deixa seu like e compartilha com alguém que também quer ou deveria seguir na ciência. E me conta aqui nos comentários qual foi o seu maior insight que você teve com essa entrevista. Se você quer dar os próximos passos para se tornar um pesquisador na área da saúde, me acompanhe por aqui e pelas minhas redes sociais. A gente se vê na próxima entrevista com o Searcher Top. Até mais! é.